Salve Brasil, salve planeta Terra, 18 de julho de 2026, sábado, sétimo dia da semana. O 7 é aquele número cabalístico, né? O número perfeito e também o número que rege a minha vida de várias formas, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas eu tinha que escolher esse número hoje para falar de sonhos. Tinha que escolher o sábado para falar de sonhos. Para fechar a semana. Não vou falar necessariamente de um sonho específico que eu tenho, que eu tive, apesar que isso renderia, sim, uma bela de uma gravação aqui. Mas vou falar sobre as características dos sonhos e o que eu entendo disso há anos imerso nesse mundo, mundo dos sonhos, que muita gente diz que não se lembra, e existem algumas razões para isso. Vamos mergulhar rapidamente em cada um dos 4 pontos, as 4 características aí dos sonhos, meu e das pessoas no geral, afinal de contas, somos todos seres humanos, né? Primeiro, o sonho comum, aquele que acontece durante o sono REM, quando os olhos se movimentam rapidamente. Eles são confusos, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo, capta poucas coisas, são devaneios. A maioria das pessoas navega nessa camada, a camada do sonho comum, a maior parte da noite. E por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas não acredita que seja possível ir além nesse mistério do mundo dos sonhos. Mas é possível, tá? Além do sonho comum, que a maioria de nós temos o prazer de experimentar para alívio de tensões, e é onde também se estuda algumas particularidades do indivíduo aí. A gente também tem os sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos, meus amigos, eles podem acontecer durante um sonho comum em um momento ou outro. E logo você já se perde achando que tudo aquilo é real e não toma necessariamente o controle do que está acontecendo, né? Então, o sonho lúcido seria aquela qualidade de sonho que você não só permanece um período nessa experiência, mas também tem a capacidade de alterar eventos, de escolher para onde vai, né? Você vê uma piscina, você escolhe mergulhar, você deseja voar e sai voando. E essas experiências de sonho lúcido, elas são incríveis, magníficas. E existe uma outra qualidade de sonho que está conectada com os sonhos lúcidos, que são os sonhos vívidos. Os sonhos vívidos são aqueles que eles são muito reais, com diálogos incrivelmente complexos, com personagens que você encontra que, assim, é quase como se você estivesse em outro mundo. E eu não estou falando de projeção astral, por mais que tentem separar. Eu não vou ficar aqui debatendo isso agora sobre o que é sonho vívido, lúcido / projeção astral. Não vou ficar, tá? Mas os sonhos vívidos, eles são lúcidos ou não, tá? Você pode simplesmente estar lá e acreditar que está vivendo aquilo de verdade, mas quando os sonhos vívidos se conectam
com sonhos lúcidos, a experiência é simplesmente inacreditável. Você é capaz de trazer coisas desse mundo quando você acorda, que é como se fosse um outro mundo mesmo. Não é à toa que, ao longo da história, sempre houve um interesse para a interpretação dos sonhos. E a interpretação dos sonhos são nesses casos, quando a pessoa ela volta atônita, impressionada com aquilo que ela viveu e não consegue, inclusive, entender como isso é possível. Como alguém, num sonho vívido, real, e num sonho lúcido, trouxe a ela uma informação que ajudou ela a solucionar um problema. Fechou um quebra-cabeça, trouxe uma resposta, trouxe um caminho. Então, é nesse ponto que eu gostaria de mergulhar um pouco mais. Há um tempo, há pelo menos uns 10 anos, eu tenho me dedicado a querer ir mais fundo nos meus sonhos. Eu percebia que era muito difícil. Eu percebia que isso mal acontecia. Muitas vezes eu não me lembrava de absolutamente nada. E quando me lembrava eram pequenos pedaços, não fazia nenhum sentido. Aquela camada de sonho que a gente sabe, comum, natural. Com o tempo, eu não só fui conseguindo mergulhar mais fundo e encontrar essas camadas de sonhos vívidos e sonhos lúcidos, como eu também consegui algumas proezas aqui. Por exemplo, já cheguei a ter situações em que eu tive um sonho vívido e lúcido, eu acordei e eu escolhi voltar para o mesmo lugar onde o sonho havia terminado. E eu consegui. Eu simplesmente adormeci e continuei a viver aquele sonho como se ele fosse um novo capítulo daquela mesma série. Outra coisa que já aconteceu foi sonhar com alguma coisa, adormecer, acordar, na verdade, e depois eu entro em outro sonho e eu tenho um diálogo com alguma pessoa nesse outro sonho sobre o sonho anterior, de uma maneira que um completa o outro, em outro mundo, em outra situação, mas os dois sonhos se completam. Isso já aconteceu mais do que uma vez. Outra coisa que já aconteceu e que tem se tornado muito comum é que eu volto para o mesmo lugar onde eu já tive outros sonhos. Depois de semanas, meses. E eu não preciso ficar reforçando isso. Tipo, eu quero, igual eu já fiz, igual eu comentei que eu queria voltar para aquele lugar. Não. Naturalmente eu adormeço e depois eu acordo nesses lugares onde eu já estive. Inclusive eu consigo, é tão vívido que eu conseguiria pintar, eu conseguiria desenhar, inclusive já desenhei em alguns desses lugares. E você pode ter certeza que artistas ao longo da história já fizeram isso em algumas obras, você pode ter certeza disso. E tudo isso reforça e tem reforçado cada vez mais esse poder do subconsciente, desse universo imaterial que o ser humano tem condições de viver. Todos nós temos condições de viver. Isso aqui é experiência própria, isso aqui eu não li em livro nenhum. Sabe, apesar de já ter visto no passado pessoas falando sobre sonhos, eu busquei uma coisa empírica, minha mesmo, força de vontade. E a técnica que eu daria, assim,
para você que gostaria de mergulhar nesse mundo, ir mais fundo nos seus sonhos, primeiro, esteja relaxado. Eu não vou falar de pesadelos aqui, em outro momento eu falo sobre pesadelos, tá? Você precisa estar relaxado, você precisa estar saudável, mentalmente e fisicamente. Caso contrário, vai ser muito difícil, tá? Primeiro, você precisa querer. Segundo, você precisa... Quando você estiver adormecendo, logo que você começar a sonhar, existe um intervalo muito pequeno ali, quando você começa a adormecer, que você ainda está numa certa vigília, você não adormeceu completamente, e você ainda não está sonhando, são aqueles devaneios comuns de um sonho que você geralmente tem. Nesse momento, já é possível que você comece a desenvolver a habilidade de ficar lúcido nos sonhos. E eles se tornam mais vívidos também. Não necessariamente, tá? Às vezes eles são confusos, são desconexos, como eu já disse, mas isso vai se depurando. Ao ponto de, por exemplo, eu já cheguei em sonhos, abordei uma pessoa, estava numa certa conversa e disse: gente, eu estou sonhando agora, eu estou na minha casa, eu estou dormindo na minha cama e estou aqui com vocês. E sabe qual foi a reação, por incrível que pareça, nesse outro mundo? Eu sei que é tudo subconsciente, eu sei que você pode argumentar que isso tudo está na minha mente, mas eu já fiz isso mais de uma vez. E as pessoas que eu encontro no sonho, elas ficam estagnadas, elas ficam surpresas. Como se você estivesse dizendo isso para alguém na rua. Então isso é impressionante, é possível. E faça a experiência, tente não negar esse lado, não fique com medo e se permita, acredite que isso acontece. Tá em dúvida? Não acredita no que eu estou falando? Dá uma pesquisada. Eu não fiz isso, tá? Como eu disse, isso é uma experiência própria. Uma experiência minha que há anos eu tenho desenvolvido. E todas as noites eu tenho viagens inacreditáveis para lugares incríveis. E sim, já tive pesadelos, tá? Em alguns momentos da minha vida, em alguns momentos de tensão, mas também trazem respostas. Por isso que eu vou deixar para falar dos pesadelos em outro momento. Mas o mundo dos sonhos está disponível para todos nós. Eles, além de aliviar tensões, ele também permite que a gente traga respostas.